Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nesta manhã de luz, que possamos sentirmos agasalhados pelas vibrações de nosso Mestre. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 27º, Pedi e obtereis, qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechado a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículo 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos capítulo 11, versículo 26, 25 a 26. Também disse essa parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmo, como justos desprezavam os outros. 2 homens, ao subirem ao templo para orar, um era fariseu, outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças, por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuam 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possui. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Jesus definiu claramente as qualidades da prece quando orardes, diz ele: não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 10, capítulo 10, itens 7 e 8. Amado Jesus, querido Mestre, aqui nos reunimos para fazermos o nosso Evangelho, pedindo-te, Senhor, que o seu amparo, seu amor, essa misericórdia sublime nos envolva, a fim de que possamos não só mais ouvir o Evangelho, mas refletir nos seus ensinos, nas suas lições, que tanto tem
nos ensinado. Jesus, que possa o Senhor, nessa manhã, olhar por todos os nossos irmãos que ora se encontra em prece, orando e rogando pela sua melhoria espiritual, pela sua cura, buscando a sua ajuda. Senhor, que juntos possamos sentir essa emanação fluídica que os amigos espirituais nos oferecem nessas manhãs, em que juntos estamos sendo convidados a perceber melhor todo esse ser espiritual que sou. E assim, Jesus, é que gostaríamos de iniciar as reflexões do dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós estamos aqui para fazer um comentário que é tão claro, né, dos capítulos Pedi e obtereis. Todos nós estamos todos os dias pedindo. E todos nós também recebemos, obtemos esse amparo, essa ajuda. O que acontece conosco é que nem sempre nós nos colocamos na posição de receptores, porque muitas vezes nós queremos que Jesus faça para nós o que nós queremos e não o que nós necessitamos. Então, nós vamos ver que é importante que a gente possa compreender e entrar no silêncio de nossa alma, mergulhando na nossa fé, para que possamos conversar com os amigos espirituais que, em nome de Jesus, nos ajudam quando nós, na verdade, elevamos o nosso pensamento a eles. Aqui ele vai nos mostrar, na qualidade da prece, algumas propostas, que acho que é importante que a gente possa refletir nela. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Amigos, esta primeira indicação nos faz referência da nossa necessidade premente de sermos simples e de sabermos pedir, porque a humildade ela vem após a simplicidade. Não é preciso que a gente vista aquelas roupas de aparamentos que subamos no palco ou no altar, onde quer que a gente queira classificar, para que a nossa prece seja ouvida. Nossa prece, ela precisa ser sentida. E assim ele vai mostrando para nós e comparando com aqueles espíritos que são hipócritas, que fazem isso afetadamente. E veja bem, nós não estamos mais no tempo de nós orarmos repetindo palavras sem saber o sentido delas. Então, quando nós, depois ele nos mostra a segunda proposta, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai o vosso Pai em secreto, porque a oração é a minha comunicação com Deus. Então, se eu sou fiel aos ensinamentos que Jesus vem nos ensinar, eu também preciso ser fiel a Deus, que é nosso Pai. Então, a oração, ela é uma conversa que nós temos na nossa intimidade e que nós não podemos, de forma alguma, mostrar nenhum conhecimento superior, porque não é o nosso conhecimento, a nossa cultura, que vai nos mostrar o valor da nossa prece. Dizemos-nos fiéis a Deus e nos afirmamos, muitas vezes, esquecidos dele. Por isso que a recomendação é que a gente entre em nosso quarto e que a gente possa lembrar que a prece, ela é um louvor, ela é um momento em que eu vou conversar, dialogar as minhas necessidades com Deus, nosso Pai, apesar de que Ele sabe perfeitamente que nós somos. Mas
Jesus nos recomenda a oração num estado de vigilância, de entrarmos em contato com eles. E nós vamos ver então que quando nós vamos pedir uma oração para nós ou para uma cura de um enfermo, de um familiar, de tudo aqueles que nós gostamos, que conhecemos, as pessoas que nos pedem prece, é preciso que a gente possa realmente alimentarmos em nós a esperança. Quando ele nos convida a entrarmos para o quarto, isso vai nos mostrar que a prece, ela forma um campo no pensamento, quando ela tem a sua veracidade, um campo no pensamento puro. E nós vamos percebendo que essa oração ela tem que sair de dentro de nós, no silêncio da nossa prece. E quando nós vamos orar, nós vamos sentindo que nós vamos renovando as nossas forças. Então, reconhecer os nossos compromissos com esse livro sagrado que é o nosso pensamento, onde ali criamos as nossas ideias, escrevemos a nosso pensamento, nossa história. É preciso que a gente saiba também cuidar do nosso pensamento em relação às nossas preces, o que estamos pedindo, o que necessitamos, o que verdadeiramente nós precisamos. E também não só pedir, mas também agradecer quanto temos recebido, quanto nós precisamos reconhecer que a gratidão nas nossas preces, sentir o valor disso na nossa vida e também trabalhar com o nosso sentimento em relação ao perdão. Porque muitas vezes eu peço uma coisa, mas o que eu estou pedindo, eu não sou capaz de fazer. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, aqueles que nos ofenderam. Eu vivo ofendido, eu tenho ainda dificuldade de perdoar o meu irmão, eu guardo mágoa. Então é preciso que a gente possa não comportar mais como os fariseus, mas como um verdadeiro cristão. E quando aqui nós falamos da qualidade da prece, ele mostra um terceiro item que acho importante. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos. Às vezes fica aquele peditório e não tem nenhum momento de ligação com Deus, porque nós estamos só pedindo, 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 e nós não sabemos agradecer, ou não sabemos amar para perdoar aqueles que precisam de nós. E depois nós vamos ver aqui no pensamento até de Lucas, quando ele nos mostra que o publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Essa é a nossa condição, amigos. Nós ainda somos espíritos que erramos muito. Então, nós precisamos pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos dê força, que nos dê saúde e que nos ajude a vencer a nós mesmos. E é por isso que aqui nós vamos ver que Allan Kardec nos coloca numa posição, quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Todas as orações nossas precisam ser no íntimo de nossa alma. Às vezes nós até recorremos a amigos, podia orar comigo, me ajudar. Isso é uma confiança, estabelecemos uma força de fé. Mas nós não precisamos dessa afetação, tem tanta gente que fala com tanta afetação. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, como o publicano aqui fala, é uma postura que ele tem. Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Ora, todos nós ainda erramos, por isso nós precisamos da humildade, nós precisamos definir para nós verdadeiramente o que representa a prece. E a prece, ela forma no campo mental uma camada de vibração tão importante e que essa oração, ela passa a dissolver
muitas sombras que estão dentro de nós. Quando as nossas orações são verdadeiras, é como se nós estivéssemos acendendo uma lâmpada na nossa casa mental. E essa casa mental, ela passa a se iluminar. E nós observamos que quando essa luz ela vai se iluminando, ela vai também ajustando a nossa forma de olhar a vida, de agradecer, de pensar quanto nós temos sido amparados. E aqui no Evangelho ele nos diz: não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Então, a oração, ela não precisa de palavras, ela precisa de expressão mental. É a palavra íntima do meu pensamento. Eu não tenho que ficar na oratória, na repetição, esperando que todo mundo fale, cante, não. A oração é uma conversa. E é por isso que nós temos que também entender o valor do perdão, porque o valor do perdão é quando nós dissolvemos as sombras que estamos em nós. E é por isso que Kardec nos coloca, antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado. Então, o nosso coração, eu não sei se nós ainda já conseguimos essa pureza, mas nós precisamos também orar sem nenhum interesse. Quantas pessoas oram e pedem: se o Senhor me fizer isso, meu Deus, eu vou pagar com isso. Nós não podemos nos esquecer de que esse intercâmbio amigo, ele se faz com a espiritualidade maior, que sabe perfeitamente o que eu preciso. Então, todas as vezes que nós vamos orar, nós precisamos pensar que Jesus traz para nós força, coragem, bom ânimo. Então, se nós temos a humildade para orar, nós com certeza teremos também a humildade para agradecer. Portanto, nós gostaríamos de agradecer hoje a Jesus por esses ensinamentos, no momento da prece, no momento do passe, em que somos tão beneficiados com a misericórdia do seu amor. Nós pedimos que cada um faça a sua rogativa, observando as suas necessidades, para que o passe atenda aquilo que nós realmente necessitamos. Jesus, que nesta hora do passe, a leitura dos Espíritos amigos sobre nós, possamos ser agraciados com essas vibrações, que sejamos fortalecidos e amparados, Mestre, naquilo que mais necessitamos. Dai-nos força e coragem para vencer as nossas lutas e as nossas dificuldades. Agradecendo a Jesus pela bênção de cada dia, pelo amparo que a espiritualidade nos oferece. Que a nossa água seja fluidificada e que todos nós sintamos agasalhados e abraçados pelo amor de Jesus. Assim, Mestre, pedimos que o seu olhar percorra todos os nossos familiares, esses amigos queridos que comungam conosco no Evangelho, que a sua bondade se estenda sobre eles, sobre os seus familiares, os seus lares, e todos aqueles que se encontram nas clínicas internados, que eles sejam assistidos, tenham vontade, força para vencer as lutas de cada dia. Jesus, que onde houver a dor, possa existir o seu amor, e que a doce e inefável paz do seu coração possa aconchegar o nosso coração de coragem, de força e de amor. Muito obrigado, Jesus. Deixe no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados por este amor. Que assim seja.